Olá, seja bem-vindo. Somos a Igreja Verbo da Vida de Campo Grande, no Rio de Janeiro. E você ouvirá agora uma mensagem da Palavra de Deus. Desde que ela transforme a sua vida. Glória a Deus, você pode sentar. Vamos compartilhar um pouco da palavra do Senhor essa noite. Afinal de contas, estamos em um culto. Viemos cultuar a uma divindade. Viemos cultuar a um Deus que está vivo. A um Deus que tem mão e nos abençoa. A um Deus que tem ouvido e nos ouve. A um Deus que tem olhos e nos vê. Amém, queridos? Há uma divindade que está viva e que milita, intercede, advoga a nosso favor. E isso é bom demais. É uma segurança saber que servimos a um Deus todo-poderoso, a um Deus que está vivo, a um Deus que não está morto, a um Deus que nos amou primeiro, a um Deus que nos atraiu pelo seu amor. E graças a Deus por isso, porque Ele nos tirou de um império de trevas, nos transportou para um reino de vida eterna, para um reino de provisão, um reino de saúde, a um reino, queridos, acima de tudo, de comunhão com Ele. Como é bom saber que toda a ira de Deus já foi aplacada em Jesus Cristo. Como é bom saber que não somos mais inimigos de Deus por causa da desobediência, por causa do pecado, mas que hoje nós somos amigos de Deus. Não só amigos, em Jesus Cristo nós fomos feitos filhos de Deus. E isso é muito bom, queridos. Talvez a gente, não é na correria do dia a dia, nem pare para pensar que alguém se sacrificou em nosso lugar. Que havia um escrito de dívida, havia uma dívida, havia um julgamento. Nós tínhamos sido julgados por causa do pecado, por causa da desobediência lá no Jardim do Éden, por causa do Adão. A humanidade tinha sido sentenciada à morte. A humanidade tinha sido sentenciada a ficar afastada de Deus eternamente. Mas Jesus, Ele pagou a nossa sentença. Ele pagou aquilo que era nosso. Ele pagou. Não que a sentença tenha sido mudada, porque foi uma sentença declarada por Deus. E Deus não muda. E as suas sentenças também não mudam. Então, houve uma sentença. Foi algo declarado por Deus. Se comer, vai morrer. Então havia uma sentença e ela prevaleceu. Porém, o próprio Deus levantou alguém para pagar esta sentença, para cumprir esta pena do pecado. E Jesus foi essa pessoa que pagou a nossa dívida, que cumpriu a pena do pecado que estava na nossa conta. E graças a Deus por isso, porque a Bíblia vai dizer que Ele cravou na cruz aquilo que estava em nosso nome, o escrito de dívida que estava em nosso nome. Então, queridos, esse Deus que antes era um Deus distante, antes esse Deus, um Deus irado com a humanidade, Jesus veio e aplacou a ira de Deus e trouxe paz. Nós temos paz com Deus, amém? E isso é bom demais. Só isso que já é motivo de muita alegria. Você saber que você tem paz com um Deus, que é o Deus Todo-Poderoso, que é o Deus Criador de todas as coisas, que a palavra diz que Ele criou e Ele sustenta todas as coisas com o poder da sua palavra. Esse Deus tão grande, tem paz comigo. Yes! Que coisa maravilhosa. E essa paz só pode existir através de Jesus Cristo. Amém? Eu queria falar um pouco sobre Ele. Afinal de contas, não é? É tudo para Ele, é tudo sobre Ele. O Cordeiro Santo de Deus, que foi amolado antes da fundação do mundo. Então, quando não existia nada, já existia Ele. Antes de tudo, Ele estava lá. Então, falar sobre Ele, queridos, trazer a lembrança que a dívida foi paga, que nós temos paz com Deus, mas também que houve um homem em obediência total, que se deixou morrer por mim e por você. Tão grande era o amor de Deus por mim e por você. E é muito bom ser amado, não é? Como é bom ser amado. Tudo que a gente quer é saber que a gente é amado. Ei, você é amado por Deus. E de todas as pessoas que podiam te amar, eu posso te garantir, é melhor ser amado por Deus. Amém? E eu queria falar um pouquinho com você sobre Jesus. Sobre essa pessoa que a Bíblia diz que encarnou. O verbo
que se fez carne e habitou entre nós, esse pão vivo que desceu do céu para nos alimentar, para nos saciar. Na velha aliança, a figura do pão estava lá no tabernáculo, e aquele pão era posto sobre a mesa. E a Bíblia diz que diariamente o sacerdote ia lá e trocava aquele pão, porque o pão não podia ser um pão velho, não podia ser um pão bolonhento, um pão mofado, era pão fresco todos os dias. E é uma figura daquilo que Cristo é para a nossa vida, esse pão. Então, na velha aliança, o pão estava sobre a mesa, diariamente sobre a mesa. E sinalizando para nós essa provisão que Jesus Cristo significa. E é claro que essa figura do pão que desceu do céu, que encarnou, que tomou forma de homem, Jesus, e nele nós entendemos que Ele é o pão que nos sacia. Ele é o alimento que nós precisamos. Não só, queridos, um alimento que é a provisão da nossa vida diária, porque aquele pão era trocado diariamente. Isso significa que aonde Jesus está tem provisão diária. Quando nós consideramos a presença de Jesus sobre a mesa da nossa casa, tem provisão diária, porque aquele pão ficava diariamente sobre a mesa, dentro do tabernáculo. Os elementos da mesa, eles eram símbolos, e o pão era o símbolo de Jesus, o símbolo da provisão, o símbolo da comunhão. Então, na velha aliança, um pão físico, na nova aliança, um pão espiritual. Jesus, esse pão espiritual que nos sacia, esse pão espiritual que nos alimenta, esse pão espiritual que derramou sobre a nossa vida cura, e tudo aquilo que nós precisamos está nele, amém? Então, como é bom falar dele, como nós temos assunto para falar sobre Jesus, amém? Eu queria ler com você alguns versículos essa noite, não é? Não vai ser a mesma ministração do culto da tarde. O Senhor me colocou outra coisa no meu coração. Mas, queridos, tudo é sobre Ele. Não é? Apesar do texto ser outro texto, nós estamos falando sobre Ele. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia lá em Colossenses, por gentileza. Eu quero ler algo com você aqui. Nós não vamos ler o texto todo. Eu quero pensar, só para que a gente possa entender. Estamos falando sobre uma vida de fé. Estamos num culto da família, mas acaba sendo tudo um pouco entrelaçado. E aqui em Colossenses, eu quero que você deguste cada palavra que a gente vai ler das Escrituras. Sabe, queridos, quando a gente entende que há vida aqui, a gente passa a ler a nossa Bíblia de uma forma diferente. Quando a gente entende que tem um banquete aqui e que a gente pode ser alimentado, a gente começa a ler a nossa Bíblia de forma diferente. Quando essa consciência chega, você vai desejar ler mais a sua Bíblia. Ei, tem respostas aqui. Tem instruções aqui que podem mudar a sua vida para sempre. Tudo que nós precisamos está aqui, já saiu da boca de Deus. Aqui diz que tudo que está aqui foi divinamente inspirado, foi divinamente soprado do coração de Deus, dos pulmões de Deus, para que pessoas escrevessem. Então, queridos, a palavra, ela nos alimenta. A palavra, ela nos cura. A palavra dá a direção que nós precisamos. A palavra tem as respostas que nós precisamos. Já foi providenciado, já está aqui. Então, ler a Bíblia e degustar aquilo que você está lendo e ruminar aquilo que você está lendo. A palavra fala lá em Josué, no capítulo 1, versículo 6, 7, 8. Deus está dando uma instrução para Josué, uma instrução poderosa para um homem que ia carregar milhares de pessoas até alcançar a terra prometida, até alcançar a promessa de Deus. Então esse homem, ele precisava ter características, ele precisava estar debaixo de uma instrução. Sabe, queridos, não ande sem instrução. Ande sempre debaixo de uma instrução. Inclina sempre o teu ouvido para ouvir o que Deus quer te instruir. Para você não pegar um caminho errado. Muitas vezes a gente vai lá no GPS e pega o caminho errado. Eu, particularmente, né, tenho as minhas resistências. E aí tem que recalcular a rota. Passou da entrada, tem que voltar.
Às vezes é longe o retorno. Às vezes aquela rota não é a melhor rota. Enfim, você não precisa recalcular a rota. Você pode andar na rota certa. Deus fala com você e te guia na rota certa. E Josué estava naquela situação de um grande desafio de ter que levar o povo para a terra prometida. Sobre a vida de Josué tinha uma promessa. E Deus fala para ele: ei, Josué, tenha o cuidado. Medita nessa palavra de dia e de noite. E tenha o cuidado de fazer tudo aquilo que nela está escrito. Porque se você tiver essa atitude, você fará prosperar o seu caminho. Amado, que atitude de Josué? Então, peraí. Então, se eu degustar dessa palavra, se eu ler essa palavra, se eu tiver o cuidado de obedecer aquilo que eu estou lendo, eu vou fazer prosperar o meu caminho? É exatamente isso que está escrito. Então, o degustar a palavra, o ruminar na palavra, sabe? Botar para fora, botar para dentro, botar para fora, botar para dentro. Não tenha pressa de ler a sua Bíblia. Você deveria ter ficado mais animado com isso. Não deixa o diabo te enganar, não. Ler a Bíblia não é cansativo, porque é vida. Ler a Bíblia não dá sono, repreende o sono. Ajusta a tua perspectiva. Ler a Bíblia tem a resposta que você precisa. E às vezes você está só batendo cabeça. Está escrito aqui. Simples. Deus já pensou. Deus já fez. Deus já esteve até lá no seu futuro. Amém? Oh, glória. Você abriu aí Colossenses? Colossenses no capítulo 1, do versículo 13. Eu quero ler com você essa passagem, mas eu não quero ler de qualquer maneira. Eu quero que você entenda o que você está lendo. Aquilo que está escrito aí. Sabe, queridos, pensa comigo. Pensa você sentado lá, Deus no trono, e você sentado lá do lado de Deus. E Deus falando com você. Você ia considerar? Você ia inclinar o teu ouvido para extrair tudo aquilo que Deus estava falando para você? Sim. Então, é isso. Deus está falando com você. Agora, a sua alma, quem aquieta é você. Você aquieta a sua alma. Você diz: alma, fica quieta, porque agora eu vou ouvir a palavra. Amém? Diz o seguinte: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis. Sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por ele, dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Ele é antes de você acordar hoje. Ele é antes de você ter que tomar uma decisão. Ele é antes de todas as coisas. Você não quer ouvir alguém que é antes de todas as coisas? Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude. E que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros também que, outrora, éres estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte,
para apresentar-vos perante Ele, santos, inculpáveis, irrepreensíveis. Se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouvistes, e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Eu quero fixar: permanecei na fé, esperar em um lugar, persistir, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouvistes. Sabe, queridos, muitas coisas vão querer te afastar do evangelho que você tem ouvido. Mas a instrução do apóstolo Paulo é: permaneça firme, alicerçado, firmado, como algo que pode vir o vento, pode vir a tempestade, mas não vai tirar você desse lugar. Você encontrou um lugar nele, um lugar de fé, um lugar de perseverança, um lugar de crença, um lugar de esperança nas boas novas do evangelho. Porque evangelhos são boas novas, evangelhos são boas notícias. E qual é a boa notícia? Você não é mais inimigo de Deus. Deus não está contra você. Deus é um Deus que te abençoa. Deus é um Deus que quer suprir as suas necessidades. Deus é um Deus que é um pai de amor. E assim como um pai, Ele deseja que você, como filho, possa usufruir, como o pastor Alex falou, possa usufruir de uma herança que já foi liberada nos céus, para mim e para você. Ele diz: mas permaneça firme. Não se deixa levar da esperança do evangelho, das boas notícias que Jesus tem para você e para mim. Não se deixa engodar pelas más notícias, pelas muitas vozes que existem no mundo e querem roubar a tua paz, roubar a tua alegria, tirar você do alvo, arredar você para um caminho distante do caminho vivo, do caminho mais excelente, do caminho que é a verdade, que é a vida e que vai levar você a usufruir tudo aquilo que Jesus já conquistou para você. Há um inimigo e ele quer enredar você, ele quer tirar você, ele quer turvar a sua visão. Mas a palavra diz: mas existe um Jesus, e no corpo da sua carne, no sangue vertido antes de você nascer, porque foi antes de todas as coisas. O sangue foi vertido nas regiões espirituais. Porque antes de acontecer no natural, queridos, acontece no reino do Espírito. Você é um ser espiritual. E antes de você nascer, naturalmente, você estava dentro de Deus. Porque Ele é o Pai dos Espíritos. Antes de nascer no natural, antes de ser aquilo que nós podemos tocar, ver, já está pronto no reino do Espírito. Já está pronto. O que você precisa? Já está pronto no reino do Espírito. E sabe, queridos, essa noite o Senhor quer nos animar. Ele quer nos lembrar a vida de fé que devemos ter. Porque esse é o nosso estilo de vida. É um estilo de vida pela fé. Agora a nossa fé tem um autor. Um autor, há um começo. Alguém escreveu a nossa fé. Alguém criou a nossa fé, por assim dizer. Há um autor. Alguém fez algo, deu início a algo, e a Bíblia diz: Jesus é o autor da nossa fé. É nele, o início está nele. E como nós falamos no culto de 5:30, o apóstolo Paulo fala: eu quero ser encontrado nele, estar nele, estar revestido dele. E olha que coisa interessante, ele também é o consumador. Ou seja, vai ter um fim, e o fim é nele. Então, queridos, não tem como, não é? É nele. Começa nele e termina nele. E quem vai te sustentar? A fé nele. Vivemos pela fé. Esse é o nosso estilo de vida. Uma fé que está nele. A fé em
Deus. Não é a fé naquilo que nós podemos fazer, não é a fé naquilo que nós temos, não é a fé naquilo que nós podemos comprar, não é a fé naquilo que o nosso corpo pode realizar, que o nosso intelecto pode pensar. Não, é a fé em Deus. Você entende? Não é qualquer fé. Porque sabe, queridos, existe uma fé, por assim dizer, entre aspas, natural. Uma fé que você pode crer em coisas naturais. Mas não é sobre essa fé. É sobre a fé em Deus. E essa fé em Deus é crer no invisível. Eu quero ler com você para animar a sua fé, porque fé vem pelo ouvir e ouvir a pregação. Eu quero animar a sua fé hoje à noite, a sua fé em Jesus, e trazer para você alguns exemplos de homens que antes de Jesus já criam. Veja bem, nós estamos em Jesus, em uma nova aliança. E a Bíblia diz que é uma aliança superior, com superiores promessas. Mas homens e mulheres que vieram antes da gente também creram. E Jesus nem tinha vindo. Eles tinham uma fé baseada em Deus. Eles foram justificados na fé em Deus. Nós temos a fé em Jesus. Agora, se esses homens, numa aliança inferior, eles fizeram maravilhas porque simplesmente decidiram crer, o que nós não podemos fazer? E eu quero ler com você lá em Hebreus, no capítulo 11. A gente não vai ler tudo, eu quero pensar algumas passagens aqui. Hebreus, no capítulo 11, eu quero ler o versículo 1 com você. Você achou? Posso ler? Diz o seguinte: ora, a fé é certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Fé é o quê? Certeza. Se alguém perguntar para você o que é fé, certeza. Fé é certeza, é substância, é você dar substância. Aí ele diz, é a convicção de coisas que não se veem. Então fé é ver o invisível, fé é crer no invisível. Fé é uma certeza naquilo que não se vê. Agora, como eu vou ter certeza naquilo que eu não vejo? A sua certeza naquilo que não vê é gerada pela fé na palavra. Então, a nossa certeza é a fé que temos na palavra. E aí, olha que coisa interessante que a Bíblia vai dizer. No versículo 7. Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que viriam. Qual foi a atitude que ele teve? Aparelhou a arca. Noé, divinamente instruído. Você crê que Deus quer te instruir? Amém. Noé, divinamente instruído. De acontecimentos que ainda não vinham. Não tinha acontecido ainda. Ele não estava vendo. Mas ele foi instruído. Você está recebendo instruções. Noé foi instruído de acontecimentos que ainda não tinham acontecido e que nem ele tinha visto. E a Bíblia diz que ele aparelhou a arca em terra seca, porque não tinha chuva, não tinha dilúvio, mas ele aparelhou. Como foi essa atitude? Foi pela fé. Eu sei que pessoas nesse lugar estão recebendo instruções. Instruções de coisas que não vêm ainda, mas que hoje vão tomar um passo de fé para aparelhar a arca, ainda que a terra esteja seca. Porque fé é certeza de coisas que você não vê, mas que você crê. Crê porque foi Deus que disse. Foi Deus que disse.
8. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu. Abraão, quando chamado, teve uma atitude, obedeceu. Noé teve uma atitude, quando ele foi divinamente instruído, ele obedeceu. Noé, divinamente instruído, aparelhou a arca, e ele não viu chuva. Abraão ouviu, recebeu um comando, foi chamado e obedeceu, a fim de ir para um lugar que deveria receber por herança, e partiu sem saber aonde ia. Ah, não, mas eu preciso ter todos os dados. Ah, não, mas precisa ser assim, assim, assim. Ah, não, mas tem que ser desse jeito aqui. A Bíblia diz que Abraão foi chamado e ele obedeceu para um lugar que ele não sabia. Sabe, queridos, talvez o que faça a diferença da vida desses homens e da nossa vida não seja a fé, mas seja a ousadia. Onde está a igreja ousada? Onde está a igreja triunfante? A gente não pode esquecer que a igreja de Jesus Cristo é triunfante. Ela é ousada. Ela é eficaz. Ela não é espectadora. Ela não vem a um teatro. Ela faz parte de um corpo. Ela é uma com Ele. Aquele que se une ao Senhor torna-se um só espírito com Ele. Abraão foi chamado. E a Bíblia diz que ele obedeceu a fim de ir para um lugar que deveria receber por herança. E partiu sem saber aonde ia. Você tem uma herança para receber? Oh, glória! E se tiver que partir sem saber para onde? Pela fé, peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele na mesma promessa. Peregrinou na terra da promessa. Peregrinou na terra da promessa. Peregrinou na terra da promessa. Peregrinou, ele foi na terra, ele pisou na terra, ele andou na terra. Ele andou na terra da promessa. Ele não viu distante a terra da promessa. Ele entrou na terra, ele andou na terra. Ele se estabeleceu na terra. Atitude, ousadia. Porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Versículo 17. Pela fé Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas, a quem se tinha dito: em Isaque será chamada a tua descendência. Porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também figuradamente o recobrou. Abraão sacrificou o filho, levou, creu, foi, obedeceu. Ousadamente ele entregou Isaque, o filho da promessa, porque ele tinha uma certeza: ainda que Isaque morra, o Deus da promessa é poderoso o suficiente para ressuscitá-lo. Ainda que você tenha que morrer, meu irmão, morrer nas suas vontades, morrer no seu querer, morrer na sua razão, morrer no seu achismo, ainda que você tenha que morrer, saiba de uma coisa: o Deus da promessa, Ele é poderoso para ressuscitar a promessa. Você só precisa crer e obedecer e ser ousado o suficiente para agarrar aquilo que Deus está falando. Deus não quer uma igreja estática.
Deus não quer uma igreja parada, porque a igreja tem que estar em movimento, porque a igreja é um corpo. Então o movimento da fé, o movimento de crer, o movimento de ousar, o movimento de obedecer, ousar a obedecer. E quando a gente caminha mais um pouco, eu quero ler com você, versículo 27. Pela fé, falando sobre Moisés. Pela fé, ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei. Quem anda pela fé não tem medo. Mas o obstáculo é grande. Mas a situação é difícil. A Bíblia diz que Moisés não ficou amedrontado com a cólera do rei. Antes permaneceu firme, como quem vê, como aquele que vê o que é invisível. Porque fé é o quê? Certeza. Fé é certeza. Então eu não preciso ver, porque fé é certeza. E a Bíblia diz que Moisés permaneceu como aquele que vê o invisível. O invisível é visível? O invisível não é visível. Mas a partir do momento que o invisível se tornou visível dentro de mim, eu posso ver. O invisível tem que se tornar visível dentro de você. Vou ler de novo. Pela fé ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei. Antes permaneceu firme, como quem vê aquele que é invisível. Sabe, queridos, pela fé, versículo 31, Raabe a meretriz não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu com paz os escribas. E que mais direi? Certamente me faltará tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefité, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais por meio da fé subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca dos leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga o exército de estrangeiros. Amado, não é possível que você não tenha entendido. Você acha que Deus mudou? Você acha que esse Deus aqui numa aliança inferior, com homens que não tinham o Espírito Santo por dentro? A Bíblia diz, você leu aí, Noé foi divinamente instruído. E Noé não tinha o Espírito Santo por dentro. A Bíblia diz que Moisés, Deus falou e ele fez. E ele tinha a certeza, porque ele teve a visão por dentro. E depois de ter a visão por dentro, eu posso ver por fora. Uma aliança inferior, não tinha o Espírito Santo por dentro. Abraão saiu da sua terra, saiu do seu conforto, da sua parentela, sem saber para onde ia. Não tinha o Espírito Santo por dentro. Pegou o filho da promessa e levou para o altar do sacrifício. E creu que ainda que morresse, Deus era poderoso para ressuscitar Isaac. Não tinha o Espírito Santo por dentro. Não é possível que a gente vai ficar parado e não vai decidir ousadamente crer em cada promessa que Deus já liberou sobre a nossa vida. Não, amado, tudo que o diabo quer é que você fique abatido, que você fique apático, que você fique letárgico. Mas essa não é a igreja de Cristo. A igreja de Cristo é triunfante, é ousada. A igreja de Cristo é poderosa. A igreja de Cristo anda por fé e não por vista. A igreja de Cristo atravessa o mar em terra seca. A igreja de Cristo faz a arca, mesmo que não tenha chuva. A igreja de Cristo, queridos, faz como Raabe, abrigar os espias. E olha, correndo risco, mas a Bíblia diz que foi salva ela e toda a sua casa. Ei,
Deus está sacudindo a gente para lembrar que nós somos igreja de Cristo Jesus. Nós somos corpo de Cristo nessa terra. Você não é qualquer pessoa. Mamãe já dizia, você não é todo mundo. De fato, você não é todo mundo. Você é a igreja do Deus vivo, do Deus Todo-Poderoso. Amado, não deixe o diabo te enganar. Não deixe o diabo dizer que você não pode aquilo que a Bíblia diz que você pode. Não deixe o diabo dizer que você não tem aquilo que a Bíblia diz que você tem. O apóstolo Paulo orou para a igreja que estava lá em Éfeso e disse, eu oro para que os olhos do entendimento sejam abertos, para que sobre eles venha um espírito de revelação e sabedoria, para que eles possam compreender o chamado, a vocação, ou seja, quem você é, para que eles possam compreender a herança que é nos santos, ou seja, o que você tem, e para que eles possam compreender o poder que opera neles e através da vida deles. Você é igreja. Você não está numa palestra de autoajuda, está tudo bem, mas não é. Você não é uma plateia. Você não vem aqui só porque é domingo e você tem que vir. A sua Bíblia não é só para você colocar debaixo do braço. Não, você é a igreja poderosa, cheia do Espírito Santo, cheia de promessa. A palavra fala sobre você. A palavra pensou em você. A palavra traçou algo para você. Tem um chamado dentro de você. Tem uma expectativa no coração de Deus para que você avance, para que você cumpra o seu chamado, para que você faça a diferença. Você não nasceu por acaso. Você não nasceu só porque tem que nascer. Não, amado, há muito mais. Você é um ser espiritual. Você não pode se conformar com um nível natural. A igreja não pode se conformar com o nível natural. O mundo está nos espremendo, o mundo está nos empurrando cada vez mais. Você é natural, você é natural, você é natural. Não, você não é natural, você é espiritual. E um ser espiritual discerne no reino do Espírito todas as coisas. Não, você não pode estar distraído, você tem que estar sensível. O que é que o Espírito está comunicando? O Espírito comunicou a Noé, faz a arca. Mas não tem chuva, faz a arca. Mas não tem água, faz a arca. O Espírito comunicou a Abraão, sai da sua terra, da sua parentela. Mas vou para onde? Sai. Sabe, queridos, tudo que Deus quer que você saia. E para onde? Ele vai dizer no meio do caminho. O irmão Rega conta em vários livros um testemunho de um homem que durante muito tempo ele ouvia Deus dizer, vá para o Japão, China, eu acho. China, Japão, China. Vai para a China. E o homem lutando, não vou. Vai para a China, não vou. Vai para a China, não vou. Finalmente, um dia ele disse, tá bom, Senhor, eu vou para a China. E Deus disse para ele, não queria que você fosse? Eu só queria que você tivesse a prontidão de obedecer. Tudo que Ele quer é que você tenha a prontidão para obedecer. E a ousadia suficiente para andar. Pedro foi ousado para andar sobre as águas. Amado, ninguém tinha andado sobre as águas. Jesus andou e logo depois Pedro andou. Rodrigo falou sobre isso quinta-feira. Quem sabe tudo que Deus quer que você faça seja algo que ninguém nunca fez. Mas será que você vai ter ousadia para sair do barco? Ou você vai ficar pensando, ninguém nunca andou. Eu não vou sair não, aqui está tão confortável. Mas será que é isso mesmo que Deus quer que eu saia do barco? Mas por que eu vou sair do barco? Não pode fazer aqui dentro do barco? Por que eu vou para a China? Eu não quero ir para a China. Não, mas nem Deus quer. Deus só quer que você obedeça. Porque quando a gente obedece, a gente está dando um testemunho de fé. Porque eu só posso obedecer se eu crer. Se eu tenho obediência, significa eu estou crendo no Deus que está falando comigo. E o Deus que está falando comigo sabe mais do que eu. O Deus que está falando comigo já esteve no meu futuro, já preparou todas as coisas. O Deus que está falando comigo é meu Pai. Eu saí das entranhas dele. Não é qualquer pessoa. Ele sabe todo o meu ser. A palavra nem chegou na minha boca, ele já sabe. Ele sabe tudo de mim, porque foi ele que me fez. Eu saí de dentro dele. Ousadia para obedecer. Ousadia para crer, como esses homens e essas mulheres creram. Não, amado, quando chegar lá em cima você não vai perguntar para ele como que ele fez a arca, não.
Você vai ter o seu testemunho para contar. É Ele que vai te perguntar. Aleluia. Eu não me conformo com igreja apática. Não me conformo com igreja que está se tomando a forma do mundo, andando como o mundo anda. Não, amado. Jesus morreu e eu não vou andar como o mundo anda, porque Ele morreu para eu ser diferente. Porque Ele morreu para que eu tenha relacionamento com Deus. E quem tem relacionamento com Deus tem cheiro de Deus, conhece a voz de Deus, obedece a Deus. Eu estou muito séria com esse negócio de ter comunhão, porque eu tenho percebido no meu espírito a igreja se afastando da comunhão. Porque dá trabalho ter comunhão. Porque dá trabalho ter que parar tudo para orar, para ler. Porque dá trabalho você dizer: agora eu vou ter comunhão. O telefone toca, o cachorro late, a janela estoura, tudo acontece. Aí você tem que ser corajoso e ousado o suficiente para dizer: eu vou ter comunhão agora. Eu vou inclinar o meu ouvido e ouvir o que Deus tem para me dizer. Porque muitas vezes que dá comunhão é você ficar calado e ouvir Deus. E quem quer ficar parado para ouvir agora? Ninguém quer, é tudo tão rápido. Não, mas Deus quer falar. E tudo que Ele quer é que você pare para ouvir. As instruções que Ele quer te dar. E lembrar você que você é igreja, que você carrega poder dentro de você. Você carrega poder dentro de você. Poder, força, energia. Me veio uma figura agora, não sei se você já viu, propaganda de combustível. E aí eles botam o carro fazendo a ignição e o combustível girando dentro do circuito do motor do carro. Quantos já viram propagandas assim, de lubrificante, de combustível? Virou a ignição e o combustível começa dentro do carro, dentro do motor do carro, a produzir movimento. E aquele movimento que o combustível faz no motor do carro vai produzindo energia. E por isso o carro anda. Energia, energia, energia. Ei! Você tem energia dentro de você. Ativa o motor, ativa esse motor e deixa circular energia, poder. Você é igreja. Ah, eu sou evangélico. Não, você é igreja. Ah, eu vou lá no Verbo da Vida. Não, você é igreja. Você é corpo de Cristo. E se você é corpo de alguém, significa que está fluindo dentro de você a mesma coisa que flui nele. Porque o teu dedo, o teu pé, tudo flui o mesmo sangue. Tem as mesmas células, tem o mesmo DNA. O que flui no meu dedinho, flui aqui na minha cabeça. Vai e volta, vai e volta, vai e volta, vai e volta. Eu sou corpo. Ele é a cabeça. E o que está nele flui em mim. Vai e volta, vai e volta, vai e volta, vai e volta. Não pode ser uma vida de qualquer maneira. Tem um estilo da fé, um estilo de quem crê e fala. O apóstolo Paulo vai dizer: o espírito da fé. Tem um espírito, o espírito da fé. E o espírito da fé funciona da seguinte forma: crie, por isso falei. Crie, por isso falei. Meu amado, deixa eu dizer uma coisa para você. Se uma mulher na velha aliança ouviu falar da fama de Jesus, há 12 anos ela se esvaía em sangue, vivia debaixo da lei, e a lei dizia que ela não podia ter relacionamento com ninguém. Ninguém podia sentar onde ela sentava, ninguém podia passar perto dela, ninguém podia tocar nela. Mas a Bíblia diz que ela ouviu falar de Jesus.
a fama de Jesus chegou a ela. Fé foi gerada no coração dela. E aquela mulher que não podia tocar em ninguém, nem ser tocada por ninguém, ela rompe a multidão. Já pensou sobre isso? Não pode tocar. Mas ela rompeu a multidão. Porque ela disse: se eu somente tocar, eu vou ter um resultado dessa minha atitude. Se eu tocar, eu serei curada. Se uma mulher na velha aliança, que não tem o Espírito Santo por dentro, ela ouviu falar da fama de Jesus, fé foi gerada no coração dela, ela creu e falou, e teve uma atitude correspondente, e o milagre aconteceu. Talvez não estejamos provando dos milagres, porque não estamos tendo ousadia suficiente para crer e obedecer, para fazer como Moisés, para fazer como Abraão, para fazer como Noé, para fazer como Davi. Eu acho muito interessante a frase da música, né? Faz o leão jejuar. É lindo isso, mas é muito sério. Um leão não comeu um homem. Mas aconteceu. Você crê que aconteceu? Eu também creio. E o que mais você crê que pode acontecer na sua vida? Você crê que você faz parte de um corpo que tem poder subindo e descendo, girando dentro de você, e que você pode só girar essa ignição e essa energia começa a produzir milagre? Amado, Jesus é real. Ele está vivo. Oh, glória. Você é da fé? Eu vou ler mais uma vez. Eu acho que quando eles souberem que sou eu na escala, eles não vão nem querer vir mais. E que mais direi? Certamente me faltará tempo. Realmente, me falta tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel, de Rafael, de Silvana, de Giovana, de Gabriel, de Alê. Me falta tempo para dizer. Sabe por quê? Os quais, por meio da fé, subjugaram reinos. Disseram para o reino das trevas: para! Disseram para principados e potestades: cesse! Disseram para demônios: corram! Lembrei uma vez que eu fui orar e o homem, debaixo de uma influência maligna, disse para mim que eu era ousada, valente. Amado, vou te dizer, meu ego foi lá em cima. O diabo dizendo que eu sou valente. Subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas. Fecharam a boca do leão. Que leão está abrindo a boca para você? Extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força,
fizeram-se poderosos em guerra e puseram em fuga exército estrangeiro. Diga: eu posso fazer isso. E muito mais. Você pode fazer isso e muito mais, porque você é a igreja gloriosa do Senhor. Você pode ficar de pé. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Nós não vamos nos conformar com esse mundo. Não vamos tomar a forma da mesmice do mundo. Não, amado. Eu e você somos agentes de milagres nessa terra. Podemos fazer o leão jejuar. Podemos caminhar em terra seca. Podemos aparelhar a arca, porque nós somos igreja. Podemos orar por enfermos e eles vão ficar curados, porque a palavra diz: ah, mas eu já orei e não ficou. Não para, persevera. Você tem a vida de Deus fluindo dentro de você. Você tem o Espírito de Deus. O seu nome está escrito no livro da vida. Ainda que morra fisicamente, para sempre viverá. Não, eu sou a igreja. Eu fui comprada por um alto preço. O sangue que verteu naquela cruz pagou os meus pecados, para que eu faça a diferença nessa terra. O diabo vai ter que me engolir. Ele vai ter que olhar todos os dias na minha cara e vai dizer: você é valente, você é valente, você é valente. Você também é valente. Você só precisa crer que você é valente. Você só precisa se levantar com ousadia. Vai deixar o diabo ficar fazendo farofa na sua vida? Eu não vou deixar, não. Saia desse lugar de prostração, igreja. Saia desse lugar de prostração, igreja. A gente precisa olhar para o alto. Da onde vem o nosso socorro? A gente precisa olhar para o alto, porque lá é a nossa pátria. A gente precisa olhar para o alto, saber que Deus está vivo, que Jesus está sentado lá no trono. A gente precisa olhar para o alto. Para de olhar para baixo. Para de olhar para o que é terreno. Para de se acostumar com as coisas dessa terra. Ah, é assim mesmo. É comum. Acontece com todo mundo. Todo mundo ia preso. Mas Paulo e Silas, a cadeia tremeu. Pedro estava lá e o anjo apareceu e abriu a porta do cárcere e ele saiu. Ah, mas isso eram os homens da Bíblia. Queridos, a biografia de Kathryn Kuhlman diz que quando ela entrava no hotel, os cozinheiros da cozinha caíam no chão de tanto unção. Uma mulher como eu e você, cheia de erros e acertos, mas que decidiu acreditar no poder que habitava nela. O que dizer do irmão Reagan? O que dizer de T.L. Osborne? Quantos milhares e milhares e milhares de pessoas nas cruzadas, curadas. Pessoas que estavam mortas foram ressuscitadas. Pé cresceu, mão cresceu. TL fazendo milagres porque decidiu ser ousado. Decidiu acreditar no Deus que ele servia. Decidiu acreditar que aquele Deus faz milagre ainda hoje, porque ele não muda. Quantos homens e mulheres de Deus que decidiram acreditar. Ei, você é mais um deles. Você essa noite decide acreditar. Decide sair do natural. Decide subir na escada do sobrenatural. Porque você é igreja. Porque tem um sangue que flui dentro de você. O sangue do justo Jesus. Porque com o Espírito Santo. Oh, glória.
Ouça outras ministrações em nosso site verbodavida.com/Campo Grande RJ. Nos acompanhe também em nossas redes sociais, Facebook, Instagram e YouTube. Seja abençoado na prática dessa palavra.